Parece uma sopa de letra, né? Glorificação, justificação, regeneração, remissão, redenção, perdão, expiação. Muito louca, muito unção. Muito louca, é muito unção. Isso aí. Tá. Eu, algumas semanas, eu sempre tive muito essa dúvida sobre salvação, sobre certeza da salvação, sobre me sentir salvo, sobre me sentir perdoado. Eu tenho uma prova comigo, pergunta assim, ó, eu só acredito que eu me arrependi de um pecado quando eu não consigo repetir mais. Então, se eu menti aqui e eu digo, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, aí chega na frente eu menti de novo, eu falei, então me arrependi. E eu fico com essa prova comigo. Não sei se isso é muito saudável, mas minha mente funciona um pouco assim. É um exercício. Enfim, então eu tive muito problema com isso. E aí eu estava estudando um pouco sobre essas questões, né, sobre salvação, sobre salvação eterna. O que é salvação? Por que nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Por que somos salvos e para que somos salvos? Bom, o dom de salvação, ele começa lá no Éden. A partir do momento em que o homem peca, Deus já traça o plano de como resgatar, como redimi-lo, regenerar. E aí está escrito lá em Gênesis 3,15, né? Porém, inimizade entre tu e a serpente, entre a semente e a semente dela, tu lhe ferirás a cabeça e ela lhe ferirás o calcanhar. Bom, os judeus, em toda a sua história, né, eles viveram escravos o tempo todo. E sempre foi por culpa de seus próprios pecados. Então, teve a Síria, a Pérsia, a Babilônia, a Roma, a Grécia. E o que eles ansiavam? Eles ansiavam por um Salvador, alguém que os viesse nos livrar da opressão dos outros povos, alguém que viesse nos livrar da escravidão que lhes eram impostos desde a sua fundação. Quando Jesus vem e é um nazareno que não tem onde repousar a cabeça, sabe? É um homem simples, ele fala, não, mas o Salvador que a gente está esperando era um cavaleiro, um cavalo branco, com uma espada na mão, e fogo, para matar os romanos e nos livrar da opressão. E Jesus fala, não, eu não vim para salvar vocês da escravidão externa, eu vim salvar vocês da escravidão interna, eu vim salvar vocês da escravidão do pecado, da raiz do mal, porque foi o pecado que sempre os colocou nessa condição de escravos externamente. E por isso eles não aceitavam Jesus, porque não fazia sentido, não é isso que eu quero, mas é o que eu preciso, mas não é isso que eu quero. Eu não quero mudar minha vida, mudar minha rotina, mudar aquilo que eu acredito. Eu quero poder viver a minha vida sem que alguém me atrapalhe, né? Sem que outro povo venha impor sobre mim as suas vontades. João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não veio para livrar os judeus do jugo romano, ele veio para libertar a todos de um jugo muito maior, a escravidão do pecado. Eu não vou conseguir escrever porque o nome está muito legal, já passei para fazer isso. Mas eu vou falando com calma aqui, e vocês podem parar, perguntar, tá? Então, assim, essa salvação, ela vem focalizar uma realidade interna. Jesus vem para nos salvar de nós mesmos, né? Médicos. Não era para ele libertar o povo da escravidão que ele sofreu externamente, mas de uma escravidão interna. Romanos 3,10 fala, né? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos somos igualmente injustos e pecadores. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há nenhum que não careça dessa libertação. Todos carecem de salvação e o caminho, ele não é através de um tipo religioso.
Oi. Tem a presidência do não? Aí a combinação. Vamos começar de lapela. Vamos fazer uma questão do microfone de lapela, só tá voando. Obrigado. Então, a salvação ela não vem através de um rito religioso. Ela não é. Tem um dito no mundo, né? Entre os filósofos, né? Que tenta deturpar a verdade da palavra, dizendo que o céu é o que senão barganha, o inferno é o que senão profissão. Querendo dizer que, né? A ótica do mundo é que o céu é senão, olha, seja bonzinho, você vai para o céu. E o inferno é só para impor medo. Não seja mal para você não ir para o inferno. Só que a verdade, a nossa verdade não é essa. O céu, por mais que a Bíblia fale que ele é o prêmio, ele é o alvo, é o objetivo, né? É o lugar, nós não tendemos a fazer aquilo que é certo por causa disso, né? Por causa do prêmio. O maior problema do pecado, eu tenho falado muito disso, né? A pessoa fala que pecar é bom, pecar é bom. Não, eu acho pecado horrível. Porque pecado me afasta daquele que eu mais quero estar perto. O pecado me afasta do meu Senhor, de meu Jesus. Como é que ele pode ser bom? Ele não é bom. E aí o pecado ele nos tira da presença de Deus. O pecado ele nos afasta da presença de Deus. Então a gente faz aquilo que é correto porque a gente deseja estar mais perto dele. E aí a gente deixa de fazer tudo que é errado, porque isso que é errado machuca, né? Ofende a santidade de Deus. Efésios 2:8 fala, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele dá a entender que a graça, né? Nós somos salvos pela graça, mas isso não vem de nós. A salvação ela vem de Deus. Mas isso, a gente vai entender mais na frente, não exclui a nossa responsabilidade com isso. É como um presente que a gente ganha. Ai, meu aniversário, a pastora não me deu, sei lá, uma conta. Uma conta. Eu gosto de contas. Aí a pastora me deu uma conta. Ela me deu um presente meu. Eu faço o que eu quiser com ela. Se eu quiser jogar pra cima, se eu quiser fazer de bola, se eu quiser dar pro cachorro. Não é difícil, mas não tem. Exatamente. Não é bem visto, mas é meu direito. Mas eu me sinto responsável em cuidar dela. Olha como seria triste se uma planta que eu ganhei, eu não regasse e ela morresse. Eu ficava, poxa, pastor, a planta que a senhora me deu, eu não cuidei, eu não reguei, eu não. Morreu sozinha. Morreu sozinha, não tem nada. Ela morreu, ó. Eu tenho responsabilidade com algo que eu ganhei. Porque eu dou valor àquilo que eu ganhei. Eu dou valor à pessoa que me deu. Eu dou valor ao presente que eu ganhei. Senão só não fica. Ah, o ainda está grande, ó. Existe um nada. Eu fico lá batendo papo com ela. Sempre meus. Filipenses 1:6, eu estou falando esse versículo aqui, mas depois a gente vai elaborando melhor. Fala assim, Filipenses 1:6: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, foi Deus que começou em vós a obra. E agora Mateus 7, eu tenho que abrir isso aqui. Mateus 7, versículo 13 e 14. Mateus 7. Vamos ler o 13 e 14. 13 e 14. Alguém quer ler? Vamos lá. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espacioso é o caminho, e conduz para a perdição. E são muitos os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertarão com ela. Então aqui é o cerne daquilo que eu quero dizer. Jesus aqui, aí vamos focar na parte da salvação.
quando ele fala, ele trata, ele exemplifica a caminhada cristã, né, em 3 pontos. É o que ele está dizendo aqui. Olha o que ele fala. Porque é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. Então, é de se entender que a caminhada cristã há uma porta, há um caminho e algo que eu posso chamar de alvo, que é a vida. É comum na palavra, né, nós termos esses 3 aspectos sendo elaborados, né, com relação à salvação. Tem vários versículos em que a palavra fala que nós fomos salvos. Nós fomos salvos. Fomos salvos como aceitando a Jesus. Mas como eu estou aqui, fomos salvos do pecado. Mas alguém aqui dá pecado? Quem peca respira. Acho que todo mundo. Ela vai respirar para os segundos aí. Mas se fomos salvos do pecado e continuamos pecando, dá a entender que esse processo ainda não acabou, né? Ele continua. E há muitos versículos que dizem que nós somos salvos no presente. E ainda versículos que dizem que nós seremos salvos no futuro. Então, como é que nós podemos dizer que fomos salvos e seremos salvos? É uma coisa salvação constante. A salvação é isso aí. A salvação ela iniciou, ela continua e ela ainda vai acontecer de uma forma completa. Mas para cada um desses passos, a gente tem um nome para isso. E esse primeiro estágio, né, esse primeiro passo, onde nós fomos salvos, se chama redenção. Dá uma curva, né? É certo. Nós somos redimidos. Redenção nos dá a entender a ideia de expiação, de morte. Né? Lá na Roma Antiga, quando um escravo ele era comprado, né? Não é dizer que ele tinha pago o preço do si, ou que ele não tinha errado, ou que ele não estava. Ele era escravo, ele estava em condição de prisão e tudo mais. Mas o preço por ele foi pago, ele foi redimido, ele foi tirado daquela condição e agora ele estava vivo. É isso que Jesus fez conosco. Em Atos 15. Não, perdão, não. Atos 15, eu não sei como é Na minha diz assim: nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Pronto. Ela fala que nós fomos salvos. Atos 15, Então, a palavra fala que nós fomos salvos, né? Pela graça de Cristo Jesus. Então nós fomos salvos, nós aceitamos a Jesus. Nós passamos dessa condição, né? De escravo. E o que a gente precisa entender aqui? Né? João 3,5 fala assim: na verdade, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus aqui fala sobre entrar no reino de Deus. Se você entra no reino de Deus, é porque há uma porta. Há um momento em que você não estava dentro e agora você está dentro. Então você passou por algo, houve essa transição de status. Né? Cristo morreu na cruz para nos redimir. Isto é, nos libertar da escravidão do pecado. Como diria lá no Antigo Testamento, fala da expiação dos pecados. Né? O sacrifício que era diário, o anual, né, do sacerdote para perdão dos pecados do povo. Quando cremos em Cristo como nosso único Espírito Salvador, somos salvos, mas não é que somos salvos do pecado, porque nós ainda pecamos. Nós somos salvos da condenação do pecado. Nós somos salvos porque a palavra fala, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né, que o salário do pecado é a morte. Então aqueles que, se a gente não peca e fala que o salário do pecado é a morte, como é que a gente pode dar vida? Né? É porque Jesus morreu em nosso lugar. Então ele já pagou o preço.
Então, esse é o conceito de redenção. É o conceito de que nossos pecados foram expiados. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas ele também fala do segundo ponto, né, que é o caminho. Para esse caminho, né, essa trilha, ainda há um nome também. Está aqui no quadro. É esse segundo estágio, né? Que Jesus fala que é o caminho. Santificação. Santificação tá ali, não. Santificação. Aqui, ó. Justificação está aqui. Validificação. 1 Coríntios 1, 18. Nosso irmão Oswaldo, não quer ler? 1 Coríntios dá uma dica para antes de 2 Coríntios. Está lá no Brasil, né? Aí, antes do Coríntios, né? Isso. 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os cristãos, merece ter. Para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Fala que nós quer. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Estamos sendo salvos. Isso é porque nós fomos salvos, mas que nós estamos sendo salvos ainda. Mas se nós já fomos salvos das escravidão do pecado, do que nós somos salvos? Né? Do que nós estamos sendo salvos? Jesus fala naquele primeiro caminho. Né? No livro de Atos, antes do termo cristão, isso é bem interessante. Não sei se vocês repararam nisso. Mas antes da instituição do termo cristãos, né, os discípulos de Jesus eram chamados por um termo. Alguém sabe dizer qual é esse termo? Não está aqui no quadro. Discípulo? Não. O pessoal, aqueles ali são os? Gosto. Não. O pessoal via os cristãos passando, mas não tinha essa palavra cristão ainda. A palavra, você tem noção, na Bíblia está escrita com letra maiúscula essa palavra. Na Bíblia só pelo menos está com o nome tanto maiúsculo. Aquelas pessoas são os salvos. Ninguém vai saber. Não. Nós somos a Igreja Batista. Mas não era pra Não, vamos abrir a Bíblia, né? Está em Atos 9. Tinha que ter isso aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu me achar, não tinha? Essa tem eu. Eu também não peço, eu quero talvez. Agora você tem que achar também. Pertence ao caminho. Pode ter certeza que pertence ao caminho. Caminho? Você não, caminho. Companheiros. Não. Pertence ao caminho. Mateus errou. Caminho? Pois do caminho. Eu tô lembrando a certa. Eu dei dica também. Exatamente. Para a letra maiúscula, eu não sei. Meu carro, é o 9. 9,2. O meu tá A letra maiúsculo. maiúscula. Porque não é caminho de caminhar, é caminho Deus. Esses são os do caminho.
24, 13. Não, é capítulo 24, versículo 13. Foi poderoso. Não foi tentar iniciante, né, eu acho. Nem que podem provar as acusações que agora fazem contra mim. 13, Porém, confesso que, segundo o caminho a que chamo seita, tá vendo? assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais. Ele chamava de Segundo o seita. caminho a que vocês chamam De seita. seita. Ou seja, os fariseus chamavam de seita os cristãos. Entendeu? Então ele fala assim, o caminho a que vocês chamam de seita. Então ele fala que ele seguia o caminho. Não tinha essa palavra de cristão, cristianismo. Naquela época eles eram hereges, né? Eles eram hereges. Eles eram do lado errado da força. Lá na É. época, lá. porque é no momento em que Jesus olha justamente enviando eles, ele fala assim, Porém, confesso que, segundo o caminho a que chamo seitas, Segundo o do caminho, aqui não sei, né? Paulo se refere a isso mesmo, do eu caminho. sigo a Deus dos nossos pais. Exatamente. Diga o versículo para nós. A 14 foi 24, 13 ao 16, né? Deixa eu ler aí. Até o 16. Eu não vou ter até o 16. Agora, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto do justo como do injusto. Aí vem o 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, assim, eles eram do caminho, né? O evangelho era isso, né? Era o caminho, né? O caminho correto, né? O caminho que leva à salvação, né? E para eles compreender, né, quando falava de caminho, que essa salvação, ela tem que ser desenvolvida, né? Não é algo que aconteceu, mas é algo que está acontecendo, né? É algo do dia a dia que nos moldando, nos transformando. E para esse processo a gente chama de santificação. Esse processo de andar no caminho, esse processo de ser transformado dia após dia, esse processo de a cada dia rejeitar o pecado, escolher a Deus, esse processo que vai nos mudando. O processo que as pessoas olham para mim e olham, você, quando a pessoa se converte, né? Poxa, glória a Deus, fulano mudou, na água comigo e tudo mais, né? Teve aquela mudança que ele faz. Mas é no dia a dia, quando o pessoal fala, porque se esfriou o primeiro amor, porque, né, fulano continua buscando, tá crescendo, era aspirante, agora é diácono, presbítero, evangelista, virou um pastor, olha quem é agora. Então, deu um crescimento nisso. Né? Esse é o processo de santificação. Eu escolho não pecar, não para não ser punido, mas porque o pecado me afasta daquele que eu mais quero estar perto. Eu me afasto do pecado não porque Deus está me chicoteando, mandando eu parar de pecar, mas porque eu quero ser separado para que eu possa servir. E por último, né, ainda desenvolvendo essa santificação, há um último estágio, né, a última evolução do Pokémon. Né, a gente vai chegar lá. Esse processo também tem um nome. Agora está cuidado, eu juro para vocês. Glorificação. O nosso corpo, desde o pó, ao pó tornará. Mas nós teremos um corpo de glória, né? Um corpo não mais preso ao pecado. Romanos 5:10. Quem é que é primeiro? Dá e dá o primeiro. Parabéns. Você não dá pra compartilhar de 16, não deixa ele calado. É só dizer para a competição. Ela é. Compete no Chico assim. Ela inventa as competições assim. Acho que a mulher fez. Ela inventa as competições
dizer assim, só ela está competindo, ela tá aqui. Ela compete sozinha e ganha. Na regra dela, ela, sei lá, vou falar com mais assim, muito, sei lá, não estou lembrando de nada agora, não é assim. Vamos até o carro, ou vamos. Ela sai correndo e chega, ganhei! Eu nem sabia que eu estava correndo. Janine, isso não vale, tá? Ela tá no negócio dele. Você é muito esperta. Aí tava fazendo uma trilha lá em Chapada. E aí eu tava muito na frente, né? Muito na frente dela, assim, eu tava na praia. Ela, não, me espera. Aí eu esperei. Aí ela, poxa, você quer ganhar, né? Aí não, vamos dar de lado a lado. A gente vai lá e vamos passar juntos na gente chegar. Chegou, tipo assim, faltando uns 5 passos, ela saiu correndo. Ganhei. Eu falei, o que eu vou fazer com você? Eu não tava competindo. Na mente dela tava, na mente. Eu nem sabia que era uma Não era uma corrida. essa tá mandando. Era só uma trilha, cara. Era só que eles apertaram e passavam por toda cada vez. Vamos voltar aqui. Tem uma frase de Hernando Dias Lopes, muito legal. Que ele fala assim: na justificação fomos salvos da condenação do pecado. Na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. Na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Uau! Quem escreveu esse? Hernando Dias Lopes. Na justificação fomos salvos da condenação do pecado. O pecado ele já não tem mais poder para nos condenar. Por mais que a gente dá erro, por mais que a gente dá pé, significa que isso nos justifica. Então a gente não vai mais para o inferno por conta desses pecados, porque o Senhor Jesus nos salva. Então na justificação fomos salvos da condenação do pecado. Acho que vai dar para outra. Na santificação estamos sendo salvos do poder do pecado. Então a santificação é assim, ó, eu já não vou mais ser condenado ao inferno, certo? Mas o pecado ainda não. Exatamente. A santificação é essa, é você dizer que o pecado você não governa, você não manda aqui, você não manda em mim. Então, na santificação, estamos sendo salvos do poder do pecado. E na glorificação seremos salvos da presença do pecado. Que a palavra fala que o nosso corpo está corrompido. Nosso corpo está corrompido. Nossa carne está corrompida. Mas na glorificação seremos libertados dessa carne, desse corpo corrupto. Né? Tá. O que precisamos entender aqui principalmente é que cada uma dessas etapas ela é gerada por Deus. Tá? E há muita discussão, e eu não quero entrar nisso aqui, sobre calvinismo, luteranismo e etc. Sobre se somos, se a salvação se perde, se não se perde, etc. Mas não é essa a questão aqui. O que a gente pode entender é que, por mais que, assim crê nossa igreja, né? Por mais que tudo isso vem de Deus, a salvação ela vem de Deus. Né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu a salvação. A santificação ela vem de Deus. É Deus quem nos santifica. E a glorificação, obviamente, também vem de Deus. É Ele quem vai destruir nosso corpo mortal, né? É Ele quem vai nos dar um corpo de glória. Mas nós não podemos, como muitos dizem, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, nos desvencilhar da responsabilidade que nós temos, do encargo que nos foi dado. A palavra fala que Jesus, quando fala que Jesus acusa os discípulos de falta de fé, certas caixas só saem com
ela vem de Deus? Não é um dom de Deus? Não é? Então assim, o que Deus está dizendo? Olha, não é dizer que Deus não está te dando fé, a fé está disponível para você. É você que não está exercendo a sua fé. A fé ela foi disponibilizada. Os dons de Deus são gratuitos, Ele está dando para você, Ele está dando para a igreja. Mas quando a gente não se responsabiliza em utilizar desses dons, o problema é nosso. Entende? Então, por mais que a salvação ela venha de Deus, por mais que a santificação ela venha de Deus, é nossa responsabilidade cultivá-la, é nossa responsabilidade nos mantermos no caminho e andar por ele. Isso tem uma relação com o arminianismo, não é isso? Isso tem uma relação com o arminianismo, né? Que vem, tipo, como você falou, né? Desejo, Deus disponibilizou a fé, mas tem que existir um desejo em você e nós de vivermos essa fé. Né? Que é como a nossa igreja acredita. Eu falei como eu queria entrar nessa coisa, porque senão é muita coisa para a gente fechar para falar. Mas não é esse o objetivo aqui. Mas só para falar disso, né? Que nós temos responsabilidade nisso. Quando a gente fala do desenvolvimento da salvação, nós temos responsabilidade. Hebreus 10:10 fala que fomos santificados pelo sacrifício de Cristo. Mas espera, o sacrifício de Cristo nos santifica. Então não precisa fazer nada porque eu sou santo. Não. João 17:17, Jesus também ora a Deus pedindo, Jesus lá na oração dele lá, ele fala, Senhor, Deus, peço que os santifique na palavra. Só que 1 Pedro, versículo 1, ou capítulo 1, versículo 15 e 16, fala que para sermos santos, como é santo aquele que nos chamou. Então, Jesus ora, Deus nos santifica na palavra, mas em Paulo fala, sede santos, né, como santo o Senhor que o chamou. Então, é Deus que nos santifica, mas também é uma responsabilidade nossa em ser santos. Primeira Tessalonicenses 4:3. Vamos ler esse. Isso é legal. Isso é legal, né? Hoje foi legal, né? Ai, meu Deus. Todos vão. Se aproveitando aqui. Primeira Tessalonicenses 4:3. Pode ler? Pode. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. A primeira parte é o quê? A primeira. Pois a vontade de Deus A vontade de Deus é a santificação de é a vocês. santificação de vocês. Então Deus deseja que nós sejamos santos. Mas a palavra também fala que é o sacrifício de Cristo que nos santifica. Ou seja, há um sacrifício que nos santifica sim, mas há uma responsabilidade nossa em aceitar esse sacrifício nas nossas vidas e andar de acordo com esse sacrifício. Exatamente. Isso não é só no Novo Testamento. Lá os três já falavam, né? Anda na minha presença, ser perfeito. Não, isso é verdade. Beleza. E Tiago 4:8 também fala assim: chegados a Deus, e Ele se chegará a vós, a limpar as mãos, pecadores, e vós de ânimo, purificar os corações. Então, chegados a Deus, Ele chegará a vós. É como se Deus tivesse de braços abertos. Olha, dom tem aqui, salvação tem aqui, santificação tem aqui, sabe? Uma vida de santidade, uma vida de pureza tem aqui. Eu estava conversando, né? E aí pensando assim, né, sobre a minha avó. Minha avó já tem 91 anos, bem idosa e tudo mais. E eu fui pensando, cara, que pensa com minha avó morreu assim. E aí eu estava pensando assim, poxa, minha avó tem algumas enfermidades, né? Até da idade mesmo. Independente da idade. Jesus fala que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E eu estava orando, Senhor, que minha avó
determinou idade, né? Quando Jesus morreu, né? Não foi não levou sobre ele as enfermidades de quem é novo, né? Só daqui até sair. Você vai viver mais 10 minutos, porque tem que ficar até o fim, sabe? Então assim, Deus tem isso, Deus está de braços abertos, Deus tem essa glorificação, essa santificação, Deus tem esse dom, Deus tem essa cura, Deus tem esse milagre, Deus está ali, né? É nossa responsabilidade. Ela fala, né? Nem lembro de dizer não lembro agora. Que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Amém. Para dominar. Acho que é Salmo, né? Então, nós temos Salmo 115, 16? 16 ou 16? 115, 16. Né? Então, nós temos essa responsabilidade, né, sobre a terra. Nós temos a responsabilidade moral, nós temos a responsabilidade do jejum, nós temos a responsabilidade no compromisso com a palavra, com a igreja. O homem precisa entender que cada etapa se dá com uma parte de Deus e uma parte do homem. O homem precisa participar para começar. Ele precisa participar para continuar. E ainda que ele falhe, Deus disse que ele irá completar a obra que começou. Então, da parte de Deus, podemos esperar que ele nunca falte recurso, intenção ou vontade de que o homem seja salvo. Mas da parte do homem, a gente entende que ele pode sim abortar o processo de salvação. Uma vez que entendemos que Deus é santo, justo e nunca falha, podemos entender a nossa parte, uma vez que nós podemos falhar, não podemos ser negligentes com a salvação. Então, se a gente entende que Deus é santo, bom, justo e ele não falha, não precisa me preocupar com a parte dele. Sim. Quem é pecador, injusto, falho, miserável sou eu. Então, a minha parte é ter o quê? A melhor preocupação é mesmo. A gente já leu, né? Mas eu vou falar de novo aqui, mas Romanos 6:22. Acho que a gente leu um pouquinho assim, leu. Fala assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Mentira, vocês viram? Não, eu vou. Não. Pode abrir, 6:22. Romanos 6:22. 6:22. Achei. Ah, esse é primeiro. A única vez que ela perdeu, porque já estava aberto. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado, regeneração, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, o caminho, a justificação, e por fim a vida eterna, que será esse momento de glorificação. Então ele trata aqui, libertados do pecado, o caminho é o fruto para a santificação e o alvo é a vida eterna. O nosso fruto é para a santificação. Botar aqui vai e desfrutos. Né? Uma vez uma amiga me perguntou, estava tendo aula sobre isso, me perguntou qual é a diferença de dom para fruto. Né? Dom para fruto. Porque a palavra fala que o que é dom de Deus? Lembra daqueles dons que Deus dá? O dom é aquele que Deus dá para a gente usar em nós mesmos. Tipo, a salvação. É gerado por outro, né? A salvação é o dom gratuito que ele deu. Exatamente. É o dom. Deus deu o dom da fé. Sim. Não, dom é Deus que dá. Se eu exerço ou não, como falei, essa primeira vez. Mas ele deu um dom. O homem que vive pecado, né, que não aceitou a Cristo, não tem como ter fé. Né? A fé é dada por Deus. Né? Mas o fruto somos nós que entregamos. Então o dom é aquilo que Deus nos dá e fruto é aquilo que a gente faz. Então ele fala aqui, ó, que o vosso fruto seja para a santificação. Aquilo que você produz, aquilo que você gera, aquilo que você entrega, seja para a santificação. Né? Quer com mais, que eu baixo, fazer para a glória de Deus. Segundo Coríntios 7:1. Aí é versículo 1.
2 Coríntios 7:1. Pode ler. Achei? 2:7. Pode ler. E pois, ó, traz promessas de todo vez, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no vigor de Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade. Precisamos nos tornar mais santos. Quando o Pai Nosso fala, né? Santificado seja o vosso nome. Ela fala, mas Deus, o Senhor já é santo. Como é que o seu nome pode ser santificado? Ou seja, pode ser mais santo? Mas a oração, essa parte do Pai Nosso, não é para Deus, não é para Deus sentido de tipo, eu vou deixar Deus mais santo. Não, é para que Deus se torne mais santo na minha vida. É para que o meu altar, que é para Deus, seja santificado. Para que o nome de Deus na minha vida seja santificado, seja engrandecido, se torne mais puro, se torne maior na minha vida. Hebreus 12:14 também fala sobre desenvolver a santificação. Se ela acontece por si, não precisaremos buscá-la. Se a santificação fosse um processo natural, simplesmente dada por Deus, a palavra não ia falar que ele precisa buscá-la. A gente se comprometeu com a regeneração, com a remissão, com o arrependimento e com a oração, confessando a Jesus como nosso Salvador. Em 1 Coríntios 1:2, aí eu vou ler aqui, Paulo fala assim, ele está na carta dele, está se apresentando, né, uma saudação, aí ele fala, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele fala assim, essa carta é para os santificados e chamados para ser santos. Para que a gente foi santificado e foi chamado para ser santo? Santificado porque é um processo. Nós recebemos essa santificação inicial quando nós estamos aqui. Nós recebemos essa regeneração. Nós passamos de um estado de condenados pelo pecado para um estado de não mais ser escravo do pecado. Nós somos santificados. Mas nós somos chamados para ser santos. Então é nossa obrigação, é nossa função, né, caminhar nessa santificação, nesse processo, né, essa santificação processual. Há um nível de santificação que já aconteceu, mas há um que está acontecendo até a sua plenitude. A Bíblia diz sobre um processo que já aconteceu, mas também sobre um processo que está acontecendo. Hebreus 10:10 fala assim, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então nós somos santificados pelo sacrifício de Cristo, certo? Só que o versículo 14 ele continua, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Cristo pelo seu sacrifício nos santificou, mas, né, com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos, ou seja, todos que estão sendo santificados. Ele já nos santificou e ele está nos santificando. O sacrifício dele valeu quando aceitamos, mas vale todos os dias da nossa vida. O que Cristo fez na cruz não venceu? O que Cristo fez na cruz não venceu o inimigo de uma vez por todas? Sim. Mas não significa que a concretização disso no mundo natural aconteça de forma imediata. Somos salvos? Sim. Mas ainda pecamos? Sim. Ainda precisamos nos arrepender? Sim. Então a santificação ela não se completou. 1 Tessalonicenses 5:23 fala que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis
para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma das nossas responsabilidades: manter nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito irrepreensível diante do Senhor. Cara, essa palavra me pega demais. Irrepreensíveis. Sabe que alguém vai apontar para você e não ter do que falar? Às vezes a gente pega assim, né, no trabalho. Não, eu faço meu trabalho desde pronto. Eu sou uma pessoa pontual. Não é meu caso, mas eu sou uma pessoa pontual. Sabe aquele funcionário? Sempre estou em empresa dele. O cara está ali há 30 anos. Nunca se atrasou. Todos os dias, 10 minutos, está lá. Pronto. Ele é irrepreensível. Não há um que possa falar que ele se atrasa. Aí eu menino estava brincando comigo, né? Olha aqui, seu preguiçoso. Fala, olha, ele pode me chamar do que for, atrasado, bagunceiro, bem caído, mas preguiçoso você não pode. Sabe? Agora imagine você ser, em todos os aspectos da sua vida, naquilo que tange o corpo, a alma e o espírito, em tudo que você possa fazer ou falar, você ser irrepreensível. Não ter um que possa te acusar do que ser. É isso que eu estava falando de você. Tá fácil, né? Coisa tranquila. É por isso que está em Josué, está lembrado que Deus falou com Josué antes de atravessar o Jordão: diga ao povo, santificai-vos, e amanhã farei maravilhas para vós. Ou seja, sempre foi e sempre será a questão, né, da gente, do merecimento, de receber idade, dons e maravilhas, bênçãos, vai ser a santificação. Sempre. E santificar, amanhã farei maravilhas. É isso. 5:3. É exatamente isso que eu estou falando. É assim, Deus está de braços abertos ali. A cura que você precisa está ali. O milagre que você precisa está ali. A santificação, a transformação, o perdão que você precisa está ali. Poxa, pirando, levar Está tudo ali, vai ali. Não pôs pirâmide de Deus. Está tudo disponível. Né? Mas a santificação é o que nos dá acesso a isso. Sermos santos e irrepreensíveis é o que nos dá acesso a todas essas coisas. Ser santo implica em muita coisa. Filipenses 3, versículos 20 e 21, fala assim, nessa versão, a que você está um pouco diferente. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, a palavra fala que estamos esperando o nosso Salvador. A nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador. Filipenses 3:20. E você está alguém abrindo o programa? Pode ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21 também? Tá bom. Então nós esperamos, nós aguardamos o nosso Salvador. A palavra fala que estamos esperando o Salvador. Isso quer dizer que Ele é nosso Salvador na primeira vinda, mas Ele é também nosso Salvador na segunda vinda. Ele já nos salvou da condenação do pecado, mas Ele há de nos salvar também desse corpo de pecado. Na primeira vinda, Ele nos permite um novo nascimento, nos salvando da escravidão do pecado. Ele nos dá uma nova natureza e podemos subjugar o velho homem. Na segunda, Ele vai transformar o nosso corpo e eliminar de uma vez por todas a velha natureza. Ela será erradicada de nós. Então, na primeira vida, Ele nos salva da condenação do pecado. Na segunda vida, Ele elimina a condição do pecado. Ele tira das nossas vidas essa condição de pecado. 1 Coríntios 15, 50 a 54, diz assim: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo revelando um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, falando de morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela mentira. Qual 1 Coríntios 15, 50 a 54. Se já iniciamos esse processo de santificação, mas a glorificação ainda não aconteceu, e entendendo que precisamos desenvolver a nossa salvação, resumindo o que foi dito aqui de forma prática, o que precisa de domínio próprio. Escravizar o velho homem e viver como um novo homem. Olha, está tudo aí. Pensando em braços abertos. Está tudo aí. Nós precisamos desse domínio próprio. Precisamos, como Paulo fala, esmurro a minha carne, né? Escravizar o nosso velho homem, né? Para que ele não tenha domínio sobre nós. Escravizar o nosso velho homem até que na glorificação ele